Bom dia, irmãos. Gostaria de fazer uma meditação sobre Mateus, no capítulo 18, no verso 22, quando Jesus está tratando a questão do perdão. No capítulo fala sobre a questão do perdão. E no verso 22, segundo Jesus respondendo à pergunta de Pedro, quantas vezes deveria perdoar seu irmão, se era 7 vezes, e Jesus disse, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Então, amados irmãos, esta palavra de Jesus quer dizer para nós que não há limite para o perdão. O perdão é sem limite, porque o perdão é fruto do amor de Deus e não há o limite para amar, como também não há o limite para perdoar. Agora, outra coisa que nós devemos pensar sobre o perdão, e eu gostaria de falar aqui rapidamente, é que o perdão, ele não exclui as consequências e a disciplina e a condenação do pecado. Isso que muitas pessoas não entendem. Pensa que, então foi perdoado, então não vai sofrer, não vai ter consequência. Olha o que Deus fez. O Adão pecou. E por consequência houve, então, a morte física e a morte espiritual. As duas mortes, a física e a espiritual. E Deus, então, enviando Jesus para morrer por nós, levou todo o nosso sofrimento, nossa dor e nos perdoou, resolvendo a questão espiritual. Mas o perdão de Deus não excluiu e não exclui a disciplina e o sofrimento por causa do perdão de Adão e também por causa dos nossos pecados. Nós continuamos com o castigo do pecado de Adão, que é a morte física. O sofrimento e as dores vão nos acompanhar até o fim da vida. Essa história de dizer que Jesus levou nossas dores, as dores que ele nos levou é as dores do sofrimento lá da alma no inferno, no sofrimento longe de Deus. São esse sofrimento e essas dores, mas as dores físicas, o pecado que nos atingiu, a nossa carne, isso é irreversível. Se alguém cometeu um pecado e em consequência daquele pecado, ele gerou nele uma doença que pode passar inclusive para as suas gerações, e ele pode morrer por essa doença, e ele aceitar Jesus, e ele ser perdoado, ele será salvo e terá a garantia da sua alma na eternidade junto de Deus, mas não vai excluir em nada as consequências do seu pecado. As consequências do seu pecado que pode ir para as suas gerações. Então isso é que precisamos entender muito bem, que Deus... Por isso que nós olhamos, vemos pessoas sofrendo, crentes sofrendo, pastores sofrendo, e todo mundo sofre, que é as consequências do pecado. E essa consequência do pecado é o resultado de causa e efeito. Quando fazemos uma coisa errada, pagamos o preço daquilo. O perdão não é tirar a disciplina e as consequências do pecado, mas o perdão é a graça da pessoa estar na presença de Deus. Vai sofrer nesse mundo, mas ao sair desse sofrimento vai ter uma vida na presença de Deus. Que Deus abençoe seu dia.